Olá, preciosas, bom dia, a paz do Senhor. Eu vou compartilhar aqui um texto com vocês, está no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 4, é um texto bem conhecido, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? E o texto fala sobre a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, que diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida, água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar. Com o que tirar, né? E o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tem marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem, que se chama Cristo, o Cristo. Ele vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou eu o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto é um texto interessante, é bem conhecido, né? E, assim, eu acho muito interessante a abertura que Jesus deu quando ele esteve aqui na terra, quando ele passou por aqui, a abertura que ele deu para as mulheres se aproximarem dele, a abertura que ele deu para o ministério das mulheres, né? Você vê ali nos textos bíblicos sempre a menção de alguma mulher, as mulheres que sustentaram o ministério dele, né? Ali também o encontro dele com Maria Madalena, a amizade dele com Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, né? Então, assim, você vê o ministério de Jesus, sempre você percebe a presença de uma figura feminina, né? Então, assim, a abertura que ele deu para as mulheres, nesse texto não é diferente. Diz o texto que era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante que isso não era uma questão geográfica. Geograficamente não tinha necessidade dele passar por Samaria, ele poderia passar por outro lugar, né? Até porque os judeus evitavam esse caminho de passar por Samaria, porque eles tinham preconceito contra os samaritanos, por causa de toda uma questão histórica.
Mas não é uma questão geográfica, mas era uma compulsão divina, né? O próprio Deus ali estava impulsionando Jesus para que passasse por Samaria, né? O Deus Filho estava sendo ali impulsionado por uma força divina para que ele passasse por Samaria. Por quê? Porque ali em Samaria tinha alguém que o Senhor iria resgatar naquele dia. E diz aqui o texto que ele foi para essa cidade, né? E chegando, aproximando da fonte de Jacó, né, o poço de Jacó, ele estava cansado do caminho e ele sentou. Ele sentou e o texto assim, a gente entende, ele sentou, mas os discípulos foram a uma cidade comprar o que comer. E Jesus sentado ali, diz que era a hora sexta, era quase a hora sexta, quer dizer, o sol, é meio-dia, o sol ainda estava no alto. E Jesus ali veio uma mulher de Samaria, e ela vem o quê? Ela vem sozinha. Era comum que as mulheres buscassem água para as tarefas domésticas, para serem utilizadas nas tarefas domésticas, para beber, para limpeza, para tudo. Eram as mulheres que buscavam água. Só que não nesse horário do meio-dia. Eu não me lembro muito bem qual é o horário que elas escolhiam para buscar, mas era um horário em que o sol não estava tão quente, né? Era o horário que elas iam buscar água. Só que essa mulher estava sozinha, por quê? Provavelmente ela ia sozinha porque havia um preconceito contra essa mulher. Talvez das próprias mulheres, né? Pelo fato do histórico de vida dessa mulher. Como Jesus vai dizer aqui logo depois, quando ela fala que não tem marido. E o Senhor vai e fala para ela, disseste bem, porque você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Então, talvez por causa desse histórico dela, né? Essa realidade de vida dela, talvez havia um preconceito contra a vida dela. Talvez ninguém queria acompanhar essa mulher, andar com essa mulher. Então, ela vai no horário em que nenhuma outra mulher estava indo ao poço. E quando ela chega ao poço e ela encontra Jesus ali, a primeira coisa que ele fala com ela, ele que começa o assunto, ele que inicia o assunto, ela não iniciaria o assunto com ele, por quê? Porque é uma época diferente, né? Vamos combinar que é uma época diferente, não é igual hoje, que a gente conversa com qualquer pessoa, não tem importância, isso não é mal visto. Nessa época a mulher não podia conversar assim com qualquer pessoa, e o judeu ele era conhecido pelo estilo de roupa dela, tanto que ele não fala para ela que ele era um judeu, e ela reconhece que ele era judeu, talvez pelas características físicas, pelo jeito de vestir, né? E ela reconhece que ele era judeu. E ele puxa um assunto com ela. A primeira coisa que ele pede para ela, ele pede para ela água. Ou seja, ela usaria e depois ela questiona ele, como você sendo judeu, né? Você pede água para mim, que sou uma mulher samaritana, porque aí João esclarece aqui, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, era um preconceito que partia dos judeus, não era um preconceito que partia dos samaritanos, mas partia dos judeus, e eles não conversavam com os samaritanos, não tinham proximidade com os samaritanos, tinham muito preconceito com os samaritanos. E ela vai questionar Jesus, como tu sendo judeu me pede água de beber para mim, né, que sou uma mulher samaritana? Aí o Senhor devolve para ela, se você conhecesse o dom de Deus, né, é você que me pediria água, e eu te daria água viva. E ela continua ali, ela fala, Senhor, o Senhor não tem com que tirar. Ou seja, o Senhor não tem nem vasilha para que tirar. O Senhor vai beber na minha vasilha? O Senhor vai beber água com a vasilha que eu trouxe? Né? Quer dizer, Jesus mostrando para ela ali que ele não tinha nenhum preconceito com ela, enquanto os judeus consideravam os samaritanos um povo imundo, né? Um povo impuro. Jesus mostrava para ela que ele não tinha esse preconceito com ela, que se possível ele beberia água na mesma vasilha em que ela beberia, né? Ele mostrando para ela que com ele não tinha preconceito. E ele inicia esse diálogo, essa conversa, ele dá essa abertura para essa mulher conversar com ele, né? E eles vão ali conversando e tal, e ele fala com ela sobre a água da vida, que aquela que ela tinha ido buscar, ela ia ter sede de novo, ela ia precisar dessa água de novo, e ela ia voltar para buscar novamente, como com certeza ela voltou outras vezes para buscar essa água. Mas que a água que ele tinha para dar para ela, o que essa água faria? Essa água, aqui como ele fala, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Não é um poço, mas é uma fonte de água, e é uma fonte de água forte que salte para a vida eterna. Ou seja, é uma regeneração para a eternidade, uma regeneração para a vida eterna, novo nascimento, nova vida, nova forma de vida, novidade de vida. E é isso que o Senhor nos convida a caminhar em novidade de vida. A água da vida que o Senhor nos oferece, que o Senhor te oferece, que o Senhor me ofereceu um dia e que Ele continua me oferecendo todos os dias. Essa água, ela vai formar em mim uma fonte, ela forma em nós uma fonte que salta para a vida eterna, uma regeneração para a vida eterna, uma mudança de vida. E ela vai entender naturalmente, ela acha que essa água é uma água natural e pede para que ela não tenha que mais ir lá buscar e voltar e beber água. Aí o Senhor vai e começa a se revelar para ela a partir dessa pergunta. Ela ainda não estava entendendo quem era o Senhor.
E o Senhor começa a se revelar para ela e ele fala para ela, vai, chama o teu marido, né? Quem sabe, ele nunca tinha visto ela, como ele sabia que ela estava nessa situação de vida, e ela fala, eu não tenho marido. E o Senhor fala, disseste bem, porque tiveste 5 maridos e o que tem agora não é seu. Eu não sei o que levou essa mulher a passar por 5 casamentos. Né? Eu não sei o que levou essa mulher a ter 5 maridos e esses 5 maridos abandonar essa mulher. Ou ela abandoná-los. Eu não sei o que aconteceu. A história não nos fala o que aconteceu. O texto bíblico, né, não nos fala o que aconteceu. Eu não sei o que levou, mas uma coisa é certa. Se essa mulher casou por 5 vezes, né? Essa mulher casou por 5 vezes. Ela não era uma mulher, provavelmente, de uma aparência feia. Não era. E era uma mulher, talvez, no mínimo interessante. Até pelo teor aqui da conversa dela com Jesus, numa época em que as mulheres não tinham tanta abertura, né? Como ela consegue ali desenvolver esse diálogo tão grande com Jesus. E Jesus vai conversando com ela e ela fala, veja que és profeta, quando ele fala com ela que ela havia tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. E ela vai, veja que esse profeta, ela vai muda o assunto. E ela fala sobre a questão de adoração. E ela fala, nossos pais falam que é neste monte que é o lugar de adorar. Que os samaritanos adoravam ali no monte chamado... Eu esqueci o nome do monte agora. Mas enfim, e os judeus adoravam no templo. Aí o Senhor fala para ela, mas a hora vem, né? Ele fala sobre a questão dos adoradores, né? E agora é em que os verdadeiros adoradores... Quem é verdadeiro adorador? Não é questão do lugar. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor onde ele estiver. Ele adora o Senhor com a voz, ele adora o Senhor com a vida, ele adora o Senhor com as atitudes, ele adora o Senhor na maneira de vestir, na maneira de se comportar, na maneira de tratar o outro. A vida do verdadeiro adorador, ela é um culto. Ela é uma adoração contínua ao Senhor. Ele adora o Senhor em todos os aspectos da vida dele. E o Senhor fala isso para ela, né? E ele ainda fala, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, o Pai não procura a adoração, mas o Pai procura a tais que o adorem. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer relacionamento, né? Ele não quer apenas a adoração por si só. Ele quer relacionamento com aquele que o adora. Esse é o princípio de tudo. É isso que ele quer. Ele quer proximidade conosco. E ela percebe, então, ela vai falar sobre o Cristo, né? Ela fala, quando o Senhor fala com ela que os judeus sabiam que eles adoravam, que os samaritanos não sabiam. E ela fala, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quer dizer, ela sabia, né, das profecias sobre o Messias. E quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Quer dizer, hoje nós não sabemos, mas ele vai vir e vai nos anunciar tudo. De forma como nos foi anunciada. O mistério do evangelho, o mistério da igreja, o mistério do evangelho foi revelado à igreja. Ele foi vedado ali a todos os profetas do Antigo Testamento e ele foi revelado a nós, a igreja do Senhor. E o Senhor vai falar com ela, eu sou eu que falo contigo. Ele se revela a ela como Cristo. E nisso os discípulos chegam e ficam admirados. Ele está conversando sozinho com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana, mas não questionam nada. E eu quero terminar aqui nesse ponto aqui no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela foi buscar água com o cântaro. E ela deixou o cântaro quando Jesus se revela a ela como Messias prometido ao povo de Israel. Ao povo, né? Às nações, na verdade. E ela deixa ali o seu cântaro e vai anunciar sobre Jesus. O cântaro fala de provisão humana. O cântaro fala de artifícios humanos para conseguir viver, para conseguir sobreviver. E a partir do momento que ela tem um encontro com o Messias, um encontro com Jesus, ela deixa o seu cântaro. O Senhor, ele nos convida hoje a deixarmos o nosso cântaro e confiarmos no Deus que é dono, no Deus que é água viva, no Deus que pode gerar em nós uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. O Senhor nos convida hoje a deixarmos o nosso cântaro, a pararmos de confiar nas nossas próprias, nas nossas próprias forças, né? Nos nossos próprios conceitos, nas nossas próprias condições. O Senhor nos convida a deixar o cântaro e segui-lo. Tem um convite hoje estendido a você. Deixe o seu cântaro e siga a Jesus. Esse é o convite.